Eu posso falar para vocês que eu já ouvi o Senhor falar em nosso meio, eu já senti a presença do Senhor neste lugar. O tema proposto foi Abacuque, então caminharemos por ele. Abacuque capítulo 3. Se puder abrir sua Bíblia. Abacuque capítulo 3, apenas o versículo 2. Amém? Vamos deixar? Diz assim: ó Senhor, ouvi o teu discurso e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vocês podem sentar. Irmãos, sei que eu estava falando aqui, né? Sobre quando ela me fez o convite, que eu aceitei de imediato, sim, porque antes de ela me fazer o convite, o Espírito Santo já havia falado comigo sobre essa manhã. O Senhor já havia falado comigo sobre este momento e exatamente a palavra que Ele queria transmitir para nós. E aí eu perguntei para ela, qual que é o tema para a festividade? E quando ela me falou, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor, irmãos, Ele sabe como falar com o seu povo, Ele sabe o que a sua igreja precisa. E Abacuque, quando a gente lê, são apenas três capítulos. O livro de Abacuque basicamente é um diálogo entre Abacuque e Deus. Ele começa indagando ao Senhor, ele começa perguntando ao Senhor, porque o Senhor mostra para ele uma visão do que iria acontecer com o povo. O Senhor fala para Abacuque que iria entregar o povo para os seus inimigos. E todas as vezes que o povo se distanciava do caminho do Senhor, nós sabemos de qual, a Bíblia está repleta disso. Quando o povo se distanciava dos caminhos do Senhor, o Senhor os entregava na mão dos inimigos. O Senhor sempre permitia que viesse sobre o povo uma perseguição para que eles pudessem se voltar para o Senhor. E aqui o Senhor, Ele mostra a Abacuque exatamente isso, uma visão. O Senhor fala, olha Abacuque, o povo será levado cativo. Irmãos, o cativeiro duraria 70 anos. E o Senhor fala, Abacuque, eu entregarei o povo na mão dos seus inimigos para que sofram. E aqui, irmãos, eu já abro um parêntese, quando o Senhor Ele permite provações na nossa vida, é para nos trazer para perto. A irmã testemunha aqui o milagre dela, nós precisamos entender isso. O Senhor Ele não permite provações na nossa vida para nos humilhar, para nós morrermos. O Senhor, quando permite provação na nossa vida, é para que nós nos cheguemos a Ele. E a Bíblia fala que Abacuque ele começa a indagar o Senhor, Senhor, Tu nos entregarás na mão de um inimigo tão perverso, porque a Bíblia fala, se você ler o capítulo 1, a Bíblia fala que aquele povo era um povo terrível, eles não tinham dó, eles não tinham piedade de ninguém, só que a desobediência do povo diante do Senhor estava tão grande que era necessário o Senhor permitir aquilo sobre o povo. E aí o Senhor entrega essa visão para Abacuque, e Abacuque começa ali um diálogo com o Senhor, mas Senhor, nós seremos levados cativos, Senhor, esse povo é terrível, tudo bem que estamos em desobediência, mas o Senhor nos entregará nas mãos de pessoas tão terríveis assim. Mas o decreto do Senhor já havia sido estabelecido. Abacuque ele só precisava entender a voz do Senhor, a mensagem que o Senhor queria passar para o povo e transmitir para o povo. E aqui no capítulo 2, a gente vê Abacuque no primeiro versículo, ele já fala assim: então eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que me falará o Senhor e o que eu responderei quando eu for reprovado. Abacuque já sabia que não importava o quanto ele clamasse por aquele povo, o quanto ele se humilhasse por aquele povo, o Senhor já havia estabelecido aquele período para o povo. Mas Abacuque, ele propôs isso em seu coração, em clamar pelo povo. E o tema dessa manhã, irmãos, eu acredito que quando o Senhor gerou no coração das irmãs, é exatamente isso. É para que o Senhor ele traga nós de volta para a presença dele. É para que o Senhor traga sobre nós um despertamento espiritual. E Abacuque, ele entendeu isso. Se a gente continuar lendo, a gente vai ver. Abacuque, ele entendeu aquela mensagem que o Senhor havia passado para ele. Assim como Jeremias também foi um profeta que o Senhor entregou visões muito difíceis, palavras duras para o povo. Mas o Senhor, Ele sabe como trata com a sua igreja. O Senhor, Ele sabe como trata com o seu povo, irmãos. E aí Abacuque, ele começa aquele diálogo com o Senhor. E eu estava meditando em casa nessa palavra, irmãos. Nós falamos que precisamos de avivamento. Nós falamos que precisamos de uma unção nova. Nós falamos que precisamos de vida em nosso meio. Mas será que nós estamos dispostos a se chegar ao Senhor?
Será que nós estamos dispostos a nos humilhar diante do Senhor? Porque todas as vezes que o Senhor permitiu a perseguição sobre o povo ia lá e clamava: Senhor, tem misericórdia, Senhor, salva-me, Senhor, faça com que nós sejamos livres dessa condenação, dessa perseguição. O povo sempre se humilhava e o Senhor se compadecia do povo e dava livre para o povo. Mas aí o tempo passava e eles começavam a trazer adorações a deuses estranhos de novo. E o Senhor alertando o povo: vocês estão no caminho errado, não dá para ir por aqui. E o povo sempre se desviando, e o Senhor ia e entregava de novo. Irmãos, a Bíblia está repleta disso. O povo de Deus vivia oscilando. Eles não sabiam adorar unicamente ao Senhor. Bastava o Senhor dar um alívio para o povo, que o povo se corrompia. O povo começava a andar sobre caminhos errados diante dos olhos do Senhor. E quando o Senhor ele fala para Abacuque isso, a ideia do Senhor, o plano do Senhor, era que o povo voltasse. Eu sou o único Deus, voltem a me adorar. Eu sou o único Senhor, voltem a me servir. E, irmãos, quantas vezes eu quero que você entenda isso. Enquanto eu meditava nessa palavra aqui, meu coração ficou em 1000 pedaços, porque eu entendi o quão difícil, o quão distante eu estou da presença do Senhor. Porque nós chegamos aqui, irmãos, nós não sentamos nesses bancos. Nós viemos no domingo, nós viemos na quarta, não sei quantos dias da semana tem culto aqui, mas nós nos acostumamos, nós nos acomodamos. Não existe mais aquela chama do Espírito em nosso coração, nós não temos mais aquela sede pela presença do Senhor. E o Senhor ele está nos chamando nesse tempo. Deixa eu te falar uma coisa: nós estamos vivendo tempos difíceis. Nunca se ouve tantas igrejas se abrindo, mas nunca se ouve um tempo onde o povo está tão distante do Senhor, ou nunca se ouve um tempo tão grande em que o povo está buscando visualização, em que o povo está buscando reconhecimento, em que o povo está buscando aplausos, e o povo lá fora está sofrendo, porque nós muitas vezes somos omissos, porque muitas vezes nós nos acovardamos, porque muitas vezes nos acomodamos a ser religiosos, frequentadores de cultos. O Senhor ele quer nos trazer de volta a essência, irmãos. Às vezes a gente pensa assim: lá atrás eu fui assim, eu orei, eu preguei, eu cantei. Não, o Senhor não quer que você viva de passado. O Senhor quer trazer sobre a sua igreja uma unção nova. O Senhor quer trazer sobre o seu povo a vida. Porque o que é avivamento? Avivamento é trazer de volta a vida. Procura a raiz da palavra avivamento, irmãos. É trazer de volta a vida. E nós precisamos desse tempo de avivamento. Porque deixa eu te falar uma coisa: esse final de semana vai passar. Essa festividade vai passar. A segunda-feira está chegando. Você terá boletos para pagar. Você terá provações para enfrentar. E aí como que nós seguimos diante disso? Porque a gente vive de emoção, irmãos. A gente vive de movimento em final de semana é muito fácil. Mas o Senhor ele quer resgatar a vida ao nosso espírito essa manhã. O Senhor quer trazer a nossa consciência que precisamos ver que temos a necessidade de estar aos pés dele. Não é mais tempo da gente ficar distraído, irmãos. Não é mais tempo da gente ficar cocheando em dois pensamentos. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui na casa do Senhor, no culto, mas estamos pensando na segunda-feira, no boleto que temos para pagar. Nós estamos pensando no problema que temos que resolver. Nós não sabemos mais entrar por essas portas e nos entregar de verdade e entregar uma adoração genuína ao Senhor. Não dá mais para vivermos assim, irmãos. Quantas vezes a gente entra na casa do Senhor e não existe mais a alegria em nossos olhos, não existe mais a vida em nosso coração. Nós nos acostumamos a ser frequentadores de culto. Nós nos acostumamos a nos sentar num banco, esperar que os músicos façam alguma coisa, esperar que o ministério de louvor faça alguma coisa e que, quem sabe, assim venha um movimento sobre a igreja. Esperamos pelo pregador que está aqui, se a mensagem vai ser boa, se será agradável aos meus ouvidos. Quando o Senhor está falando para nós essa manhã, traga de volta a essência. Venha para casa com sede na minha presença. Porque deixa eu te falar uma coisa: o culto não começa aqui, irmãos. O culto não começa aqui. Essa manhã foi gerada há muito tempo. Essas irmãs estão orando há muito tempo. E a gente às vezes fica esperando chegar na igreja
para ouvir o Senhor falar, para quem sabe, dependendo do ambiente, a gente oferece uma oração, quem sabe, de acordo com como está a nossa vida, né? Se está tudo bem, a gente oferece uma oração, e se não, eu vou lá e seja o que Deus quiser. E o Senhor está nos chamando essa manhã, precisamos voltar a ter sede da presença dEle. Precisamos voltar a chegar na igreja e falar: Senhor, eu vou lá porque eu te amo, porque a minha alma suspira por ti. O salmista, ele fala, sabe, o salmista, ele fala, assim como a corça suspira pela corrente das águas. E aí eu fui pesquisar, irmãos, a corça é um animal que vive no deserto. E aí os estudiosos dizem que quando a corça ela está no nível de sede tão grande, ela ecoa gemidos, querendo água. Porque o salmista, ele comparou com a corça, porque é essa sede que nós precisamos ter. O nosso coração, irmãos, ele precisa ser tão sedento de Cristo, da vinda de Cristo, da presença de Cristo, que o culto no domingo não é mais suficiente, que o culto na quarta-feira não é mais suficiente, que 2 horas aqui não é mais suficiente para preencher o nosso vazio. E deixa eu te falar, não importa. Você pode conquistar casas, carros, riquezas lá fora, mas não há nada que preenche teu coração e meu coração, o vazio que só a presença do Senhor pode preencher. Não existe empresa bem-sucedida, não existe riquezas nessa terra que preencherá em nós o vazio que só o Espírito Santo pode preencher. E nós precisamos resgatar isso, porque quando o Senhor ele fala para Abacuque sobre essa visão que iria acontecer, a intenção do Senhor não era, irmãos, castigar o povo, não é porque o Senhor tem prazer no sofrimento do povo, não. É porque o Senhor, a Bíblia fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Você acha que Deus daria o seu Filho para morrer por alguém em vão? O Senhor ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós venhamos aqui e possamos retribuir pelo menos uma adoração sincera, pelo menos um coração grato, irmãos. E Abacuque, ele entendeu isso. Aí a gente entra no capítulo 3. Abacuque, ele fala: tá, Senhor, vai vir o castigo sobre o povo será entregue, tudo bem. Mas aí ele fala no versículo 2: ouvi o teu discurso e temi, ó Senhor, aviva a tua obra. Abacuque, ele estava querendo dizer o seguinte: ó Senhor, eu sei que nós iremos passar por isso, eu sei que será um período longo, porque eram 70 anos, irmãos. Imaginem vocês 70 anos sendo escravo, sendo humilhado. Abacuque falou: tudo bem, Senhor, mas que no meio desse processo, aviva-nos, traz de volta a vida, traz de volta a esperança no tempo da humilhação, traz de volta a esperança no tempo da servidão. Aviva a tua obra no meio dos anos, porque o meio é o tempo mais difícil da nossa trajetória como cristãos. É no meio que muitas vezes a gente se perde, irmãos. Sabe aquela pessoa quando aceita Jesus no começo, aquela chama, aquele prazer, ela não falta o culto, ela é a primeira a chegar na igreja. Mas quando o tempo vai passando, né, como a Bíblia fala, vem as aflições, vem os ventos, a gente vai esfriando, a gente vai se acomodando e a gente vai achando que tudo é natural. A gente dá desculpa, irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que se o clima não estiver bom, a gente não vem na igreja. Se tiver muito sol, a gente não vem na EBD, né? Acredito que aqui seja EBD, a gente não vem na EBD. A gente não vem no ciclo de oração, a gente olha para esses bancos, eu não sei como é aqui nos dias de ciclo de oração normais, mas a gente olha para esses bancos e a gente fala, são os últimos tempos. É assim mesmo, as pessoas não querem mais orar. Irmãos, a palavra do Senhor fala, orai sem cessar. Se a nossa prioridade não for a oração, nós não temos vida. E para que venha o avivamento sobre a igreja, é necessário resgatar a oração. É necessário nós termos a consciência que a oração não é apenas uma porta de escape para a hora do sofrimento, não. A oração é questão de sobrevivência, porque o crente que não ora, o crente que não tem intimidade com Deus, ele não tem vida em si. Não há como dizermos que somos cristãos, que servimos ao Senhor, se não conseguimos mais ficar 5 minutos de joelho, se não conseguimos levantar um altar na nossa casa de adoração ao Senhor,
Se nós viemos para a igreja por obrigação, se nós servimos o departamento por obrigação, não há como. E nós estamos, infelizmente, quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando a nível de igreja, não estou me referindo a essa casa. A nível de igreja nós estamos nos acostumando. Sem querer nós estamos acostumando, nós estamos esfriando, nós estamos perdendo a essência do verdadeiro cristianismo. Do que é estar realmente próximo de Cristo, do que é realmente transmitir essa vida. E eu estava em casa meditando sobre essa palavra e estava pensando, meu Deus, quantas vezes a gente vem para a igreja, a gente lembra de um irmão que outra hora estava aqui, não é? Sentado do nosso lado, que servia ao Senhor. Mas muitas vezes a gente espera que o pastor vá atrás. A gente espera que a liderança do departamento vá atrás. E meu pastor, ele falou uma frase que ela ficou gravada no meu coração, não consegui esquecer. Ele falou o seguinte: pastor não gera ovelha, ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha. E às vezes, irmãos, a gente fala, eu sou cristão. A gente carrega uma bandeira com algo estampado assim. Mas muitas vezes nós não conseguimos nos compadecer de quem está do nosso lado. Nós não conseguimos ir fazer uma visita para o irmão que já não está mais aqui. Nós não conseguimos sentir mais a dor do nosso irmão. Nós não conseguimos mais... Às vezes, irmãos, a gente está aqui, o culto está fluindo, chega a hora do apelo, não tem uma alma para o Senhor. E nós passamos a ver isso como algo natural. E não é assim, porque onde a vida do Senhor, o Senhor, ele constrange o pecador. Essa vida, ela é tão poderosa que ela constrange, ela atrai os pecadores para perto. Então, nós não podemos nos acostumar. De vez em quando tem uma alma que levanta a mão e aceita. Não, irmãos, o nosso coração precisa voltar a queimar por esse desejo de almas, por esse desejo de ver essa igreja aqui, esses bancos aqui, irmãos, cheios. Não era para esses bancos estarem assim hoje, era para estar cheios. Mas não porque é uma festividade, mas porque o nosso coração deveria queimar tanto pela presença do Senhor, que não vale a pena a gente ficar em casa no sábado de manhã lavando louça, porque louça a gente sempre vai ter. A gente muitas vezes trabalha a semana inteira, né? Quem trabalha fora, chega final de semana a gente fica, eu vou, não vou. Eu tenho tanta coisa para fazer, a gente prioriza, sabe, pastor Max? A gente prioriza tanto as nossas coisas. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu não posso faltar o trabalho, porque se eu faltar, será descontado no meu salário. Mas quando o pastor marca uma reunião, uma oração, a gente fala, hoje não vai dar para ir, não. Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E o Senhor está falando para mim, para você essa manhã, eu não quero mais desculpas. Chega de dar desculpas. É tempo de nós assumirmos, nós queremos terceirizar, irmãos. Nós estamos vivendo no tempo em que as pessoas culpam todo mundo. Não, eu não vou por causa de fulano, eu não vou por causa disso. É tempo de chamarmos para nós a responsabilidade. Eu não vou porque eu me acostumei com a rotina. Eu não vou porque ir para a igreja já não é mais tão prazeroso para mim. O círculo de oração já não queima mais. Irmãos, eu sou de um tempo em que o círculo de oração era o culto mais cheio. Eu sou de um tempo em que crianças como essas aqui vinham até aqui à frente e eram batizadas com o Espírito Santo. Eu sou de um tempo, irmãos, em que não bastava chegar na igreja e dobrar os joelhos por 5 minutos. Era 30 minutos, era 40 minutos, era 1 hora e ninguém tinha pressa de levantar, porque a presença do Senhor era tão linda, era tão envolvente, que a gente não tinha mais pressa de levantar. E muitas vezes quando levantava, a gente ainda continuava. O culto era para acabar, a gente não queria que acabasse, porque a presença do Senhor invadia o ambiente de forma tão sobrenatural, que não havia lugar melhor para se estar do que esse. E quantas vezes a gente está aqui e está olhando para o relógio, a gente está aqui e está pensando no que tem que fazer. Não, irmãos, é tempo de ter um despertamento espiritual no nosso meio. Porque deixa eu te falar uma coisa, tá vendo essas crianças aqui? Para que eles sejam cheios de Deus, vocês precisam ser cheios de Deus. Para que essas crianças possam sentar aqui amanhã
É necessário que eu e você transmita esse desejo para o coração deles, porque deixa eu te falar, o sistema lá fora, o mundo lá fora está abraçando a senhora, está apertando mesmo, está trazendo para perto. E muitas vezes nós como igreja, nós não nos importamos. Ah, tudo bem se meu filho não quiser ir para a igreja hoje. Ah, tudo bem se ele quiser ficar em casa, descansando, vendo videogame. Tudo bem, irmãos, o Senhor está voltando. Jesus, Ele está voltando. É tempo da gente despertar. É tempo da gente acordar. E aí eu estava lendo em casa Atos 2, né? A gente conhece de cor esse texto, Atos 2, o derramamento do Espírito. Ah, que coisa linda! Mas deixa eu te falar o que foi necessário para que viesse aquele derramamento. Unidade. O que foi necessário para que houvesse aquele derramamento? Humilhação do povo, reconhecimento do povo, que precisavam da presença do Senhor. A Bíblia fala, se você ler, eles estavam reunidos unanimemente. O que é isso? Em um único propósito. Nós precisamos voltar, irmãos, a vir para a igreja, para a casa do Senhor, esse propósito. A gente precisa vir somar e não sugar, porque às vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente só quer. Quantas vezes a nossa oração, ela não passa de uma folha repetida de pedidos. A gente dobra os nossos joelhos apenas para pedir ao Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Não existe mais diálogo, e diálogo é quando duas pessoas falam. Existe só um monótono, eu peço, falo, eu peço, falo, eu peço, eu falo. E nós não pedimos mais, Senhor, enche-me. Senhor, se existe algo mal em mim, tira. Se existe algo que me afasta da tua presença, tira. É tempo, irmãos, de nós acordarmos, porque Jesus, Ele está voltando. E Jesus, Ele vem buscar uma igreja que tem sede. Porque pensa comigo, se você não tem sede dEle aqui, se você não tem prazer pela presença dEle aqui, você vai fazer o que perto dEle? Eu estava em casa refletindo sobre isso. A gente fala Maranata, Maranata. A gente muitas vezes não tem prazer, irmãos, de passar 2 horas aqui. A gente não tem prazer de tirar um momento de oração em casa. E a gente fica pedindo, vem Senhor, vem Senhor. Oh, irmãos, a gente precisa despertar, olhar para a palavra do Senhor e ver. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. E sim, eu creio. Eu quero que você entenda isso, eu creio. Que haverá sobre nós um avivamento, sim, um grande avivamento. Mas para que haja um avivamento, é preciso um arrependimento. Para que haja o avivamento, é preciso a volta da oração. Para que haja o avivamento, é preciso perseverança. Porque deixa eu te falar uma coisa essa manhã. Avivamento sem mudança não passa de movimento. Avivamento sem transformação não passa de emoção. E não é isso que o Senhor quer para nós. Ele não quer derramar, sabe, pastor Max? Ele não quer derramar sobre nós uma unção apenas no final de semana como esse. Ele não quer se manifestar em nosso meio apenas em uma ocasião como essa. Ele quer trazer de volta a vida. Sabe aquele tempo, irmãos? Eu creio que alguns aqui já pegaram. Sabe aquele tempo que o culto de quarta-feira de ensino, a gente dava lugar, a gente se derramava, a gente chorava. Irmãos, a gente está vivendo em um tempo que falar em línguas na igreja está sendo algo tão escasso, que está gerando admiração entre as pessoas, que vê a manifestação do Espírito está causando escândalo entre as pessoas, e nós estamos vendo isso como algo natural. Faz parte, né? Os últimos tempos, o amor de muitos está esfriando. Está aí o meu amor, porque a gente usa muito isso, o amor de muitos está esfriando. E como é que está o meu amor? Quando eu meditava nessa palavra em casa, irmãos, meus olhos encheram de lágrimas, porque eu pude entender, o Senhor me fez entender que eu preciso voltar a ter sede pela presença dEle. A gente não pode achar que a presença do Senhor é algo banal, é algo passageiro, é algo que se deve desprezar. Quantas vezes vem o pregador, não sei, né, e fala, Jesus está aqui, e a gente fica... A gente já não tem mais o prazer, a reverência pela presença do Senhor. A gente fica esperando o que o Senhor vai fazer, o que vai acontecer no culto, como é que vai ser o culto, irmãos. O culto é aquilo que eu ofereço,
E conforme eu ofereço o sacrifício, o Espírito desce, o Espírito se manifesta, o Espírito age. Nós precisamos voltar a ter essa consciência. Essas crianças aqui precisam ser cheias do Espírito. A tua casa precisa ser cheia do Espírito. As pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo, e ver a vida de Cristo em mim. Mas nós precisamos abrir mão das nossas vontades. Precisamos muitas vezes, no final de semana, depois de uma semana terrível, cansativa, e falar: não, eu priorizo o reino. Não, eu posso descansar outra hora. Não, eu posso fazer isso outra hora. Mas hoje é do Senhor. Às vezes a gente não abre mão, né, do shopping no domingo, é sagrado. Mas a casa do Senhor, a gente fica escolhendo os dias que quer vir, os dias que são convenientes para nós. E o Senhor está falando para mim e para você essa manhã. É necessário voltar. É necessário trazer Cristo para o centro, porque para que haja um avivamento, Cristo precisa voltar a ser o centro da igreja. Cristo precisa voltar a ser prioridade em nossa vida. Porque, irmãos, a Bíblia fala que quando Cristo ele é o centro da igreja, a vida. Quando Cristo é o centro da igreja, a manifestação de milagres. Nós estamos vivendo em um tempo em que já nem mais se vê milagres acontecendo na igreja. A gente já não vê mais o paralítico levantar. A gente já não vê mais cego enxergar. A gente está acostumado a entrar e sair, entrar e sair. E para que esse avivamento que Abacuque profetizou, pregou aqui, ele venha sobre nós, é necessário arrependimento, é necessário oração, é necessário perseverança. Senão ele não virá, irmãos. Eu sinto te falar isso com tristeza em meu coração. Se não houver arrependimento em nosso coração, não haverá um avivamento sobre nós. Não haverá o derramamento do Espírito como houve lá em Atos 2. E, irmãos, eu acho lindo. Porque quando veio o Espírito sobre aquele povo, a Bíblia fala que Pedro, ele cheio do Espírito, ele começa a pregar. E quase 3.000 almas. Você sabe o que é isso? 3.000 almas em uma única pregação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando vem um avivamento sobre mim, aqueles que estão à minha volta, eles são alcançados. A gente às vezes fica esperando um avivamento coletivo. Não, tem que vir na igreja. E por que não começar em mim? E por que eu não posso dobrar meus joelhos e falar: Senhor, começa em mim? Acende de novo a chama em meu coração como outrora. Me faça ter sede pela tua presença como outrora. Me faça desejar o Senhor de forma que não importa o que eu alcance, nada irá satisfazer o meu ser, porque não começar em mim. Para que venha um avivamento como igreja, irmãos, como organismo, ela precisa vir individualmente. E para que esse avivamento venha individualmente, eu preciso reconhecer que eu preciso ser avivada. E eu posso te falar essa manhã: eu preciso ser avivada. Eu preciso voltar a ter sede pelo Senhor. É necessário a gente se lançar diante do Senhor e não ter mais pressa de levantar. É necessário a gente estar em oração. Não é ficar horas e horas de joelho. É necessário o nosso pensamento, sabe, assim, quando acordarmos, o nosso primeiro pensamento precisa voltar a ser Cristo. A gente não pode mais aceitar isso, ir lá para o trabalho, para a faculdade, para a escola, se dobrar os joelhos e falar com o Senhor. A gente não pode ver as pessoas lá fora perecendo e a gente passar de largo e a gente ignorar. Porque o avivamento, quando ele chega, ele constrange aqueles que estão à volta. E a irmã cantou aqui sobre oração, irmãos. E essa é a chave para que venha o avivamento. É a volta da oração. E não palavras repetidas, e não coisas ensaiadas, mas um derramamento de Espírito diante do Senhor. Eu estava lendo uma frase que Charles Spurgeon fala: a humanidade ainda não viu o que Deus é capaz de fazer com um homem que se consagra a Ele, um homem. Se você for pesquisar os eventos de avivamento que houveram no passado, começou com uma pessoa. Uma andorinha só não faz verão. Se Pedro estivesse aqui, discordaria disso. Porque em uma pregação, 3.000 pessoas aproximadamente se converteram ao Senhor. Uma pessoa só não faz nada. Quem disse?
O Senhor só precisa de um coração incendiado para incendiar aqueles que estão à volta. Mas eu não posso esperar pelo meu pastor. Eu não posso esperar pela minha liderança. Eu não gosto da irmã que dirige o círculo de oração. Eu não gosto de... Não, irmãos. O culto, a adoração é individual. E o Senhor se manifesta de acordo com o que Ele sente. Porque a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor, Ele sente a nossa adoração. Ele faz assim, ó. Aí eu te pergunto, como tem sido a nossa adoração nesses últimos tempos? O que nós temos ofertado para o Senhor? O que a gente tem trazido? Se é que temos trazido algo para o Senhor, não é? E eu em casa pensando em morrer devagar com o que eu falei, Senhor. Quantas vezes eu dobro meu joelho, até passo o tempo orando, mas é só, eu quero isso, olha, Senhor, está faltando isso, eu preciso disso, faz isso. Mas eu não paro para falar, Senhor, eu preciso mais de Ti. Porque, irmãos, acredite em mim, você pode conquistar carro, você pode conquistar casa, você pode conquistar riquezas imensuráveis que o mundo pode oferecer, mas sem a presença do Senhor, você olhará para trás e verá, nada disso me preenche, nada disso me é suficiente. Sabe aquela frase, existe um vazio no homem que só Deus pode preencher? É exatamente isso. Não precisa ser bíblica para a gente poder entender. Quem é espiritual decide isso. Existe um vazio em nós que só a presença do Espírito pode preencher. Quer viver avivamento? Não se acostume com segundos de oração. Quer viver avivamento? Reconheça que precisa do avivamento. E o Senhor, irmãos, Ele trará. Eu profetizo sobre essa casa. Eu não sei se vocês recebem, mas eu profetizo sobre essa casa. O Senhor trará sobre vocês avivamento. Irá alcançar aqueles que estão lá fora. Irá trazer aqueles, sabe aquele irmão que está afastado da presença do Senhor? Sabe aquele irmão que estava aqui antes e hoje já não está mais? Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor trará uma vida tão sobrenatural sobre este lugar. Que esses bancos não serão suficientes, que essa congregação já não comportará mais. Mas para isso, dobra o teu joelho, ora, fala, Senhor, nós precisamos. Senhor, nós precisamos. E quando eu paro, não para. Continua, porque o segredo é esse, é a perseverança. E aí Abacuque, lá no versículo 17, é um versículo que a gente usa muito, né? Ainda que a figueira não floresça, mas se você ler o contexto desse versículo, Abacuque ele estava falando sobre o cativeiro, porque ele sabia, irmãos, que aquele povo era um povo tão terrível que sim, não haveria frutos, não haveria mais animais para eles matarem, se alimentarem, não haveria mais. Abacuque ele sabia que chegaria um tempo de sequidão sobre a nação, tão terrível, um tempo de fome tão difícil. Aí ele fala, ainda assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o trabalho da oliveira falhe, e nos campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja arrebatado, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Sim, mesmo no tempo de cativeiro, mesmo no tempo de humilhação, eu me lembrarei de Ti, eu me lembrarei do que Tu fizeste lá atrás com o Teu povo. Eu me lembrarei de quando Tu tirastes o povo lá do Egito, de quando Tu nos salvastes lá atrás. Eu sei que Tu és poderoso para fazer ainda hoje. Abacuque ele sabia que no meio do cativeiro, que no meio da provação, o Senhor lhe traria o escape, o Senhor os levantaria de novo, porque no nosso tempo não é diferente. A gente vê, irmãos, quanta coisa tem acontecido. Os tempos estão tão difíceis e muitas vezes a gente está com os nossos olhos vendados, a gente não consegue enxergar que tudo é o Senhor permitindo para trazer o seu povo de volta para perto dele, para a presença dele, para buscar ele de coração. Porque buscar a Deus, a Bíblia fala assim, né? Meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. E quantas vezes, irmãos, a gente levanta a mão aqui, não é? A gente senta nesse banco, às vezes a gente até não foca no culto, mas o nosso coração está tão distante. A gente já não tem mais aquele prazer.
A gente já não tem mais aquele vigor, a gente muitas vezes olha, né? O semblante de alguns irmãos já não tem mais alegria. São semblantes apáticos. E o Senhor, Ele não quer isso de nós, porque a Bíblia fala: aonde há a presença do Senhor, ali há alegria. Nós não precisamos esperar por quem está aqui na frente, irmãos. O que faz um culto ser avivado, a igreja ser avivada, sou eu. É o nível da minha entrega. É como eu me humilho diante do Senhor. Hoje eu não gostei da palavra, não. Não, irmãos, não é assim. O Senhor, Ele sabe como falar com o seu povo. Eu não gostei do louvor, mas muitas vezes a gente não tem coragem de chegar aqui na frente e cantar um hino da harpa. A gente não tira tempo, irmãos, de qualidade para abrir essa Bíblia. Quantas vezes a nossa Bíblia está lá, empoeirada, do jeito que compramos, e não temos mais o prazer de abri-la. Porque deixa eu te falar, não é como dizer que conhece o Senhor sem ler. Essa palavra não é como. É um conhecimento superficial. É aquilo que o profeta Ezequiel, em sua visão, ele viu. São águas que dão nos pés. É conhecer a Cristo de forma muito superficial. É estar muito no raso. E o Senhor essa manhã está nos chamando. Não é nos joelhos ainda. Não é na cintura ainda. Não é nos ombros ainda. Você precisa mergulhar. Sabe, irmão, se lançar diante do Senhor. Até que não haja mais de mim, até que a minha vontade seja tão submissa à vontade dEle, que eu já não faço mais aquilo que eu quero, que eu já não ando por caminhos que eu quero, que eu já não respondo mais da forma que eu quero, que eu já não vou mais para o culto apenas quando eu quero. Isso é mergulhar na presença do Senhor, é matar o nosso ego. É deixar de lado a nossa vontade. Senhor, eu não queria, mas eu vou porque eu te amo. Eu estou cansada, mas eu vou porque eu te amo. Está difícil, mas eu vou porque eu te amo. Estou sendo perseguida, mas eu vou continuar porque eu te amo. O que seria de nós, irmãos, sem esse amor? A Bíblia fala assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há nada que possamos dar ao Senhor que Ele já não tenha oferecido por nós. Eu pergunto a você essa manhã: você seria capaz de entregar o teu único filho por alguém? Porque às vezes a gente olha pra gente hoje aqui sentado, a gente se julga ser bons. Mas não, irmãos, há uma bondade em nós. E foi por nós que Jesus, Ele morreu naquela cruz. E quantas vezes esse amor está retido dentro de nós, está preso dentro de nós. Nós não temos essa preocupação de transbordar mais essa vida, de alcançar aqueles que estão lá fora com essa vida. Isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Evangelho é vida. E a vida de Cristo, quando ela se manifesta, ela transborda. Eu não estou te falando, irmãos, eu não quero aqui ser hipócrita e te dizer que está fácil, porque não está. Se você chegar aqui e dizer que está fácil, está vivendo o evangelho de forma errada. Não está fácil. As perseguições parecem que estão maiores, as provações parecem que estão maiores, as afrontas parecem que estão sendo mais pesadas. Mas Jesus, Ele disse, pastor Marcos, no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci. E a Bíblia fala, irmãos, em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu por nós. Então você está gemendo, continua. Você está sofrendo, continua. Porque tudo aqui é passageiro. A Bíblia fala, irmãos, tudo aqui é passageiro. Nada que você conquiste, nada que você faça nessa terra será eterno. Por isso que a Bíblia fala: ocupe as suas coisas, a sua mente com as coisas do alto. Busque as coisas do alto, porque aqui tudo passa. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E o carro, a casa, a família perfeita, tudo isso é acrescentado. Tudo isso, irmãos, é um extra, né? É como se fosse um extra que o Senhor nos dá, porque a vida Ele já nos deu. Você acha que está aqui essa manhã porque é bom? Você acha que está aqui porque é melhor? É porque Ele tem te guardado.
É porque Ele tem guardado a tua casa. É porque Ele tem sustentado os teus passos. E o que a gente faz com isso? Não, é natural. Hoje é sábado de manhã, eu vou para a igreja. Não, irmãos. Se você soubesse a batalha espiritual que é para a gente estar aqui essa manhã, se você soubesse a guerra que há no mundo espiritual para que eu e você estivéssemos sentados nesses bancos, a gente não desperdiçaria cocheando nos pensamentos. A gente não desperdiçaria pensando no amanhã. A gente não desperdiçaria preocupado com coisas dessa terra. A gente apenas aproveitaria. Porque o tempo está passando e Jesus ele está voltando. E o que nós temos feito? Como que nós temos servido a Cristo verdadeiramente? E eu quero que você entenda isso. Antes da palavra cortar aqui, eu estou aqui. Porque eu entendo que nada do que eu tenho feito para Jesus até aqui não se compara com aquilo que eu posso dar. Porque às vezes a gente se limita, não, eu estou fazendo o melhor que eu posso, não, a gente pode fazer mais. A gente pode se lançar mais. Mas eu já oro, a gente pode orar mais. Mas eu já canto. Não seja um cantor, não seja um adorador. Oferta ao Senhor o melhor que você tem. Aí eu te pergunto essa manhã, a adoração que você ofereceu aqui essa manhã é tudo que você tem? O louvor que você ofereceu aqui essa manhã é tudo que você tem? O tempo de oração que você dobrou seus joelhos é tudo que você pode falar com Deus? Irmãos, é manhã de reflexão. Nós precisamos pensar: estamos realmente próximos de Cristo? Ou estamos vivendo a nossa própria vontade? Porque avivamento, ele só vem para uma igreja que se rende. Avivamento só vem para uma igreja que ora. Nunca, irmãos, ouça bem isso, nunca, jamais. Olhe para o trabalho do círculo de oração, onde só há as irmãs aqui à frente e alguns pingados aqui. Nunca, jamais olhe para isso como algo natural, porque não é. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E se nós não despertarmos, a frieza tomará conta do nosso coração. E cada dia nós caminharemos a passos largos para distante do Senhor. A Bíblia fala: vigiar em todo o tempo. Nós precisamos trazer a consciência ao nosso espírito essa manhã isso. Nós precisamos mais de Cristo. Nós não precisamos de aplausos. Nós não precisamos de mais riquezas. Não, nós precisamos de Cristo. Porque todo o resto será acrescentado. Você quer ter uma vida transformada? Você quer ter uma família perfeita? Você quer ter uma família servindo ao Senhor? Dobra os teus joelhos e ora. A irmã cantou aqui: se eu orar, eu preciso disso, mas eu não consigo dedicar 5 minutos de oração. Não dá. Sem oração não dá. As coisas lá em casa estão difíceis. Dobra os joelhos e ora. A porta está fechada, dobra os joelhos e ora. Comece a rever, irmãos, essa manhã, o que está faltando em tua vida de Cristo. O que está faltando em mim, que eu posso recalcular. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa fazer isso, recalcular a rota. Por onde temos andado? O que tem ocupado o nosso coração? Porque nós estamos vivendo em tempos assim, onde as coisas lá do mundo, e quando eu digo as coisas do mundo, eu falo de coisas de riquezas, né? de glamour, de conforto. As coisas lá do mundo parece que têm ocupado mais o nosso coração. A gente está mais preocupado em pedir a Deus, em querer, do que apenas o prazer da presença dEle. Do que apenas chegar aqui e falar: Senhor, se o Senhor quiser me dar, tudo bem, se não, a tua presença é suficiente. Será que nós podemos fazer essa oração essa manhã? Eu queria que você ficasse em pé. Já vou entregar em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos essa manhã. Eu sei que talvez não tenha sido a palavra que você esperava ouvir, mas o Espírito Santo, ele sabe como fala conosco. Eu queria que você fizesse uma reflexão essa manhã, como tem andado na vida espiritual,
como tem andado a tua vida diante do Senhor. Não espere que eu inicie a oração. Fale com o Senhor essa manhã. O que está faltando em tua vida? O que você precisa que o Senhor faça para que você volte a queimar por Ele? Oh, irmãos, Jeremias, no capítulo 20, ele fala o seguinte: quando ele estava em um momento muito difícil, ele começa a conversar com o Senhor. Ele fala: Senhor, tu me entregastes ao escárnio, à vergonha, zombam de mim. Aí tem uma parte que ele fala: eu queria não falar mais sobre ele, eu queria mais nem mencionar o nome dele, mas eu não posso porque existe em mim um fogo cerrado em meu peito. Será que esse fogo pode voltar a queimar nosso coração essa manhã, ao ponto da gente não se acostumar mais, ao ponto da perseguição não ser mais tão grande, ao ponto de nos separar dele? Será que existe em nós esse fogo que houve no coração de Jeremias? Não, eu não posso, eu queria não falar mais, eu queria não fazer mais, mas eu não posso, porque existe um fogo cerrado em meu peito e eu já não posso conter, irmãos. O Senhor traz de volta, resgata em nós o espírito adorador, resgata em nós, Senhor, a essência, aquela, Senhor, que Tu implantaste em nosso espírito. Oh Deus, essa manhã traga-nos a consciência de que só a Tua presença é suficiente para preencher o nosso coração e que sem a Tua presença nós não somos nada. Senhor, se existe mal em nosso coração, tira hoje. Tu tens liberdade, tira. Se existe mal em nosso coração, essa manhã, tira. Senhor, vai tirando os entulhos, reacende a chama em nosso coração essa manhã, Jesus. Oh Deus, quantas coisas nós temos deixado entrar em nosso coração nos últimos tempos, que tem ofuscado essa chama, que tem apagado o fogo do Teu Espírito em nosso coração. Ah, Espírito Santo, nós não nos conformamos. Nós não nos conformamos a ser frequentadores de igreja. Nós não nos conformamos, Senhor, em entrar aqui vazios e sair mais vazios do que entramos. Nós não nos conformamos, Espírito Santo, a viver uma vida rasa, ao ponto de esperar quem está aqui fazer alguma coisa. Não. Espírito Santo de Deus, traz despertamento sobre o Teu povo essa manhã. Assim como Tu me constrangeste lá na minha casa, constrange o Teu povo essa manhã. Oh Jesus, que o culto à noite seja tão incendiado da Tua presença, seja tão cheio da Tua presença, Senhor. Oh Deus, que a Tua presença acompanhe os Teus filhos em casa. Visita lares neste lugar, Espírito Santo. Tira, Senhor, nos faça ver quais são os altares que temos erguido, que tem nos afastado de Ti. Nos faça rever a nossa prioridade essa manhã. Nos faça entender que somos sedentos, que somos carentes da Tua presença essa manhã, Espírito Santo. Oh Deus, traz sobre este povo a sensibilidade pelo Teu Espírito mais uma vez. Traz sobre essa igreja uma vida tão sobrenatural, que eles alcancem aqueles que passarem pela rua, aqueles que entrarem por aqui para visitar possam dizer: essa igreja é diferente. Aqueles que sentarem nesses bancos possam dizer: não, aqui existe vida, aqui existe uma presença diferente. Oh Pai, enche essas irmãs aqui no centro de oração. Oh Deus, capacita as Tuas filhas essa manhã. Dá discernimento espiritual para o Teu povo. Traz sobre nós de novo. Derrama sobre nós de novo, assim como Tu fizeste em Atos 2. Nós queremos ser tão cheios do Teu Espírito como eles foram lá, mas não apenas para fazer movimento,
céus que estão à nossa volta para fluir a tua vida, Senhor. Essa é a minha oração essa manhã. Abraça o teu povo mais uma vez. Acende mais uma vez a chama essa manhã. Preenche mais uma vez o coração dos seus filhos essa manhã, de forma que eles não sintam falta de nada, porque a tua presença inunda todo o seu ser. Ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão perdidos, traga de volta. Em nome de Jesus, fique conosco essa manhã. Nos leve em paz e que essa palavra, Jesus, ela possa encher o nosso coração. E não apenas ficar em nosso coração, mas produzir frutos e frutos em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que o Senhor ele possa abençoar a vida de vocês. Em nome de Jesus. Irmã Natália, irmãs aqui, muito obrigada pela oportunidade, tá? Que o Senhor ele possa continuar abençoando e dando crescimento, irmãos, essa obra. Eu creio que em nome de Jesus, a próxima vez que eu voltar aqui, esses bancos estarão cheios de pessoas sedentas por Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso essa manhã, irmãos? Que o Senhor irá trazer despertamento sobre o povo. Amém? Que o Senhor Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Graças a Deus.